Olá, sejam bem-vindos em mais um Bíblia Todo Dia. Vamos dar início hoje ao livro de Esther, uma belíssima narrativa. Os primeiros capítulos, Esther 1, 2 e 3. É uma narração muito bem feita do ponto de vista literário, que relata como o povo de Deus foi preservado da ruína, como o Senhor cuidou mais uma vez do seu povo. É do século V antes de Cristo. Livro de autor desconhecido, mas que leva o nome de uma mulher. Antes Radassa, judia, mas a rainha Esther. Um livro que marcou a história do povo de Deus. Era uma época de retorno do cativeiro babilônico e o povo havia se espalhado por toda parte, inclusive tinha se espalhado para a cidadela de Suzã, aonde ocorre essa narrativa, a história da rainha Esther e da libertação, o livramento do povo de Deus mais uma vez. Havia então Xerxes, que era o rei Assuero da Pérsia. Xerxes reinava nessa cidadela de Suzã e em seu terceiro ano de reinado resolveu dar um banquete aos nobres. Então ele ofereceu aos oficiais, aos príncipes, aos nobres desse tempo de Suzã, mostrando então a sua riqueza. Na verdade, o rei Assuero era um rei orgulhoso e realmente muito rico, e ele queria mostrar a todos o que ele tinha com bastante orgulho. E ele tinha uma esposa, a rainha Vasti, também uma mulher muito bela. Ele queria exibir a sua esposa, a sua rainha. Então ele manda que um oficial, nesse banquete, a chame para que ele possa mostrar aos nobres quem era a rainha Vasti. Mas ela se recusa a ir e dá o recado então que não iria. Então, Assuero, com muita raiva, e ele não podia ficar mal diante de todas aquelas pessoas, ele manda expulsar. Ele expulsa a rainha Vasti da sua corte. Apesar do nome de Deus não ser citado neste livro de Esther, é muito claro aquilo que Deus faz. É muito claro o agir do Senhor revertindo uma situação muito difícil, revertindo situações que pareciam perdidas, salvando o seu povo mais uma vez. No capítulo 2, vem então Radassa, que se chamaria depois Esther. A órfã criada por seu primo chamado Mardoqueu, que a chamaria de Esther, a rainha Esther. Ele incentivou a sua prima a participar, digamos, de um concurso, da escolha para ser a nova rainha no lugar de Vasti. Esther, então, é preparada, é adornada, é cuidada, ela já era bela. Mas parece que depois dessa preparação, ela se tornou mais bela ainda. Como nós estamos sendo adornados, preparados como a igreja do Senhor, a sua noiva, e chegar ao dia então do casamento. É muito interessante que ela causava uma boa impressão em todos da corte, mas os olhos do rei Assuero, naturalmente e também de forma maravilhosa, se voltaram para ela. Ela ganhou então a atenção de todos e o rei Assuero se encanta com ela. Parece até a história da Cinderela, uma mulher pobre que não era vista por ninguém. Ela resolve então se candidatar à rainha e ela consegue então, porque Assuero escolheu Esther para ser a sua nova rainha. Os olhos de Assuero se voltaram, se encheram para ela e ela foi a escolhida. Quem diria, uma judia foi escolhida a rainha. Foi elevada a rainha. Como Deus é muito correto em suas escolhas. Pode parecer um fato isolado, mas não é. De fato, Deus é surpreendente e perfeito em tudo que Ele faz, em todas as suas escolhas. Deus é perfeito em suas decisões. O rei escolheu cada um de nós, vamos pensar assim, o rei também olhou para nós, o rei dos reis, e nos escolheu, achou graça em nós e nós não tínhamos nada de tão importante para oferecer, mas mesmo assim, Ele enche os olhos quando olha para nós e nos escolheu e nos acolheu com o teu amor. E nós também estamos sendo preparados e adornados só para Ele. No verso 22 e 23, Mardoqueu, que é o primo que cuidou como tutor, né? Ele cuidou da infância, da adolescência, da juventude de Esther. Ele instruiu, ele também a discipulou. Ele descobre um plano de conspiração contra o rei Assuero. Então ele conta para Esther, imediatamente Esther vai até o rei e ele fica sabendo.
O rei então manda enforcar os 2 oficiais que estavam conspirando contra ele e o seu reinado. Como já disse, todo o enredo da história de Esther, deste livro, parece serem fatos isolados, mas não são. Cada evento é, de fato, um favor de Deus. Cada evento é em favor também de algo maior ainda, que nós precisamos enxergar agora. No capítulo 3, apresenta Amã, um homem arrogante, mau, de coração perverso, mas ele foi escolhido pelo próprio rei Assuero para ser como que o braço direito dele. Todos deveriam se prostrar diante de Amã. Amã, como já disse, era um homem arrogante, orgulhoso e ele desejava posições altas. Então ele era capaz de fazer qualquer coisa para chegar aonde ele queria chegar. Todos deveriam então se prostrar aos pés quando ele passasse. Como Mardoqueu era um homem de Deus, um homem cristão, um homem que não abria mão dos seus princípios, ele sabia que ao Rei dos Reis somente deve se adorar e se humilhar diante dele. Então Mardoqueu se recusou a fazer isso, a se colocar de joelho, quando Amã passasse, a se prostrar diante dele. Amã tem ódio dessa atitude e ele convence, infelizmente, ele convence o rei a assinar um decreto para aniquilar todo o povo judeu, sabendo que Mardoqueu era judeu. Assim como Mardoqueu, que não se escondeu atrás de nada, assim como ele, nós também precisamos, quanto cristãos, quanto igreja, povo de Deus, povo escolhido, não podemos nos esconder atrás de nada ou temer. Mas ele declarou a sua fé, independente das consequências que ele poderia ter, independente das situações que ele poderia passar. Ele declarou a sua fé sem medo e não se curvou diante de qualquer coisa, diante de qualquer pessoa, mas apenas diante do rei. Também devemos proceder assim. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. E não importa o que pensem de nós, tudo provém dele, tudo é para ele. A ele toda a honra. Ser quem Deus quer que nós sejamos, sem medo das consequências ou perseguições. A saga, então, da linda história aqui do livro de Esther inicia agora, mas você verá nos próximos capítulos, nos próximos vídeos, que Deus não desamparou o seu povo. Mesmo eles começando a ser perseguidos agora de uma forma muito cruel, através inicialmente de Amã, o Senhor não vai desamparar o seu povo. E não se esqueça, Deus escolheu uma judia, uma improvável para fazer algo grande que nós vamos ver depois. Ele elevou alguém improvável a um estado maior, a um patamar maior. A rainha Esther, que antes era Radassa, tinha um propósito maravilhoso de livramento e restituição para o seu povo. Se você tem alguma dúvida sobre esses primeiros capítulos do livro de Esther, você pode colocar a sua pergunta logo abaixo do vídeo. Foi um prazer apresentar para você o início desse livro, porque a história é maravilhosa e eu tenho certeza que já está falando contigo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.